Maria. Rafael Moura, Manaus, Amazonas. Sim, senhor. Como superar a amargura, cansaço e falta de esperança, que por diversas vezes tende a nos acompanhar cotidianamente, retirando-nos a leveza e o espírito da boa vontade? Excelente. Queria voltar para dizer sobre a questão da resposta rápida, que eu gosto assim, porque a ideia não é fechar o assunto, é provocar que a pessoa continue refletindo. Trazer uma linha de avaliação. Veja o que a pessoa perguntou. Acho que foi a Ana Carolina, né? De Brasília. A ideia de começar a avaliar-se de acordo com o que perceberia nos outros. Pronto, é um caminho longo para refletir, para observar-se. O bom é a gente indicar caminhos e as pessoas tomarem suas próprias rotas e fazerem sua própria avaliação. Essa próxima pergunta, o nome dele é... Desculpa, Maria, já dá para ver aí? Rafael Moura. Rafael. Essa pergunta dele sobre a apatia, o desânimo, a desmotivação em vários sentidos e a depressão, que pode se tornar clínica, é delicada, mas vou começar de trás para frente. O tédio. Segundo o espírito Emmanuel por Chico Xavier, o fastio é indicativo de que nós não estamos na rota certa do que devemos fazer ou como devemos agir nessa área ou naquela outra de nossas vidas. Quando a gente começa a ficar enfastiado, é sinal de que algo deve ser feito, de reavaliar se nós estamos na rota certa. Vamos questionar isso aqui, questionar o inquestionável. Porque é comum a gente ter certas áreas de nossas vidas fora de questionamento. A gente supõe, por exemplo, que a fé não deve ser questionada. Se nós não questionarmos, querendo dizer, colocarmos o crivo da razão na fé, Kardec foi que primeiro propôs isso, embora sejamos livres pensadores e não representemos nenhuma religião, mas sim buscando viver a espiritualidade dentro ou fora das religiões, é a proposta do nosso grupo de orientadores espirituais, ou como disse recentemente, uma pleiade de mestres espirituais, é que nós busquemos com ou sem religião. Mas a fé, não, eu tenho certeza absoluta que Deus existe, a imortalidade. Se a pessoa ficar cheia de certeza, não para pensar, ela começa a entrar no campo da crença. Quem crê, descrê. Da lavagem cerebral, que pode propelir o fanatismo, tanto para o fanatismo dócil de muita gente, que não é, a maior parte das pessoas, por ser dócil, não vive um fanatismo agressivo. Mas há pessoas que têm sua selvageria, seus impulsos bestiais, autorizados por uma fé fanática. Então, vem o terrorismo de todas as ordens. Aqui no Brasil a gente pode não ter o terrorismo propriamente como a gente entende. Alguém, homem-bomba, que se explode e tal. Metralhar uma multidão, como a gente tem visto com frequência. Mas há o terrorismo moral. Se um jovem em casa ouve todos os dias, sendo gay, que ele é uma aberração, uma abominação, como ele vai crescer psicologicamente saudável? Como ele vai ter motivação para viver? Como ele vai ter ânimo para viver? Posso falar a vocês como um homossexual que foi homossexual desde a infância, assim percebido. Eu não sabia nem o nome. Eu só sabia que a minha orientação sexual era para homens, que a minha sexualidade foi precoce. Então, eu sabia que aquilo estava errado. Não havia espaço à discussão ou contra-argumento. Era uma vergonha inominável para todas as famílias, era o geral. Não era minha, não, todas as famílias. Era uma vergonha inominável para a família, um horror, que era para se esconder. Deveria, para as escolas, para os ambientes acadêmicos, uma abominação social, uma aberração, a ser execrada. Era um sinal de falta de caráter ou distúrbio mental para alguns instruídos. E o pior de tudo, uma aberração diante de Deus, porque dizer que alguém é uma aberração diante de Deus, desde cedo, é de uma crueldade, de uma maldade, que quem sobrevive aí sem ficar louco, fica tão forte que aí, depois disso, está difícil enlouquecer. É por isso que é comum homossexuais mais velhos, os que passaram por esse tranco, serem pessoas mais fortes, porque não há como um heterossexual, nem mesmo um bissexual, só transgêneros entendem o que eu estou dizendo, sentem,
terem ideia, porque o que acontece com o bissexual? Ele tem alternativa. Nossa, tem essa atração também por pessoa do mesmo sexo, né? Cala a boca. Oculto aqui e vive o meu mundo com uma pessoa do sexo oposto. Não é um drama grande, não. Mesmo quem teve e tem dramas com sua bissexualidade nunca vai saber o que é estar fora, marginalizado, marginalizada. Os transgêneros têm um problema pior ainda, de desajuste com essa sociedade preconceituosa. Os transgêneros sofrem mais ainda. E olhe que há transgêneros com orientação sexual para o sexo oposto, biológico, não é? Então, há casos assim. O homem, a pessoa nasce homem biologicamente, descobre que sua identidade é feminina, se torna uma mulher trans, mas continua como antes se atraindo por mulheres, atraindo-se por mulheres, e vai ser uma mulher trans que é lésbica. E isso não é brincadeira, gozação, isso é tão sério que os movimentos suicidas são mais fortes e frequentes. Então, o impulso suicida fica mais forte entre transgêneros do que entre homossexuais. Não há estatística clara sobre isso, não, mas é o que eu tenho percebido. Há estatísticas sobre homossexuais, porque esses estudos começaram a ser publicados há mais tempo em relação a homossexuais. Então, mais amplamente falando, no livro Libertação, de André Luiz Chico Xavier, remeto a todos vocês a lerem. Há uma passagem linda de uma mãe que desce do plano sublime para socorrer o seu filho, um gênio das trevas. E a campanha é autorizada, uma campanha que ela mobiliza lá em cima a intercessão. Quando eu digo mãe, vejam só, os dois estão desencarnados. Então, em tese, não é mãe coisa alguma. Porque a gente só é mãe ou pai quando está encarnado e biologicamente, ou adota, né? Mãe eu quero dizer nesse sentido, biológico. Não pode ser. Mas assim como há pais e mães adotivos, ou filhos e filhas adotivas, existem pessoas que por toda a eternidade, ou por um bom tempo, mesmo os corpos morrendo, então a relação biológica desapareceu. Continua se sentindo mãe ou pai. Imaginem vocês aqui que são pais e mães. Mesmo depois de seus corpos desencarnarem e de também seus filhos desencarnarem, esse laço não tem como desaparecer, a não ser que sejamos muito instintuais. Nós vamos reencarnar, podemos reencarnar de forma diferente. Então, alguém nascer como irmão, ou como filho ou filha, e a gente tem aquela inclinação afetuosa para a pessoa que não tem como explicar. Até acha a pessoa antipática, mas que... Tem uma expressão aí que eu não vou repetir, porque eu tenho que falar de um político do passado de Minas Gerais. Deixa eu provocar, porque é divertido. Mas que é o Benedito? Pronto, procurem aí. Que de achar horrível, é o Benedito, vamos chamar o Benedito. Mas de onde foi que me vem eu gostar dessa criatura? É claro que a pessoa que sempre gosta de criaturas problemáticas, que sempre convive com quem é problemático, está revelando seus problemas nessas relações. Muitas vezes, não significa uma pessoa necessariamente perversa. Não, ela pode ter sido vítima de perversidade. O estudo da codependência emocional é interessantíssimo. Os codependentes emocionais. Sugiro que todo mundo leia um pouco sobre isso. Filhos de alcoólatras, de viciados, de abusadores, desenvolvem a codependência. Costumam ser pessoas de boa índole, mas que estão muito voltadas para fora. Estão muito em função dos outros, antes de primeiro cuidarem de si. O adulto é aquele que cuida bem de si. Isso faz com que a gente fique generoso, bondoso de verdade. Não esperando que a pessoa demonstre gratidão, não esperando obter algo em troca. Que é humano também, ter essas expectativas. E isso pode ser avaliado. A gente pode, por exemplo, ser muito amistoso com alguém. Tem um momento que a gente demonstra uma grande amizade por alguém. A gente não está esperando gratidão, mas a pessoa fica em silêncio depois de um grande ato de demonstração de amizade. Engraçado, eu não estava esperando gratidão, mas que estranho, né? A pessoa me deu fora, bateu a porta na cara, bem, a amizade não é recíproca. A gente fica triste, era a pessoa que a gente gostava muito e vai se afastar para outra pessoa. É claro, vocês entenderam a diferença de estar esperando um movimento de idolatria, que acontece isso nas famílias, nos ambientes profissionais, acadêmicos, religiosos, como tem, né? Como tem. Então, de a pessoa querer se confundir, com todo respeito às falas de alguns de vocês, até Tiago falou há pouco, de nós não confundirmos o médium, que é um espelho, com a luz que ele reflete. São coisas bem distintas.
Se a gente começar com a brincadeira, embora assim, repare, eu não estou fazendo nenhuma crítica aberta a Tiago, eu só vi o finalzinho da fala dele, e ele falava sobre isso, a opinião dele eu entendo, mas vamos entender assim, nesse sentido, tem mentoreamento profissional, não é? Ele falou mentor, né? Então, tem mentoreamento profissional, o orientador espiritual é um orientador como um orientador do curso mestrado, doutorado, a minha orientadora, a minha professora, nesse sentido Nesse sentido, mãe, devo ser, eu estou nessa posição aqui, né? Então, em termos funcionais, eu sou. Quem eu realmente sou, vamos desencarnar para saber, inclusive eu. Ninguém sabe. Pais e mães têm que ser guias espirituais de seus filhos. Então, essa postura de guia, mentor, para não ficar confundindo com anjo, ser de luz, que a gente usa também com a melhor das intenções, né? Alguns amigos usavam muito, alguns ainda usam, guru, ser de luz, etc., generosamente. Thaís usa muito isso. Como, por exemplo, a Úrsula gosta muito de chamar Dê de anjinho. Aí Dê dá uma gargalhadinha e ela brinca. Aí esse anjinho, quando ele está fazendo alguma coisa errada, né? Então a gente, olha esse anjinho, né? Então, para nós não projetarmos em terceiros também, eu sei que não é o caso, nem, como eu citei, nem de Thaís, nem de Tiago, muito menos. Nenhum dos dois, eu os conheço. Mas é comum a pessoa projetar sua necessidade de espiritualização em terceiros. Então, por exemplo, Chico era realmente um ser extraordinariamente evoluído. E aí era mais fácil, né? Chegar perto, ai meu Deus, um anjo encarnado. E era. Bobos os que não perceberam, deixaram de aproveitar e cometeram injustiças cruéis. Pior para eles o karma, né? Mas assim, eu cheguei perto, alguns de vocês visitaram presencialmente Chico junto comigo em 2002, eu estive com ele em 90, fisicamente. Nessa encarnação só ouvi fisicamente 2 vezes, em 1990 e em 2002. Em 2002 estava com vários de vocês, Maria José inclusive foi uma delas. Então, ai meu Deus do céu, o pessoal do Salto Quântico era engraçado. Tem muita gente que estava lá há muito tempo vendo Chico, aí olhavam se estranhando para o nosso grupo, né? Todas estavam, as meninas pessoalmente, United Colors of Benetton, sem propaganda Benetton, né? Porque estavam coloridas, todas vermelhinhas, de acordo com a cor da pele, a cor mudava, estavam todas transtornadas de emoção. Estavam, porque eu falava quem era, né? Sistematicamente, estavam diante daquele anjo enviado por Deus, pois é. Mas o que acontece? Mediunidade é para Chico, quem sou eu? Né? A pessoa se sente humilde, isso é vaidade. Né? Mediunidade é para quem é muito dotado. E aí? Peraí. Eu não vou trabalhar e estudar porque eu não sou muito inteligente, ou tenho uma disposição deficiente para trabalhar, eu tenho que me disciplinar e trabalhar mais isso aí. Agora vejam bem, não é querer ser médium a pulso. Vai à reunião mediúnica, como tantos de vocês. Poxa, não tenho certeza, sou eu não. Vai, siga, assim mesmo. Ainda estou na sua pergunta, Rafael. Diga ao esclarecedor o lado da mediúnica, eu não tenho certeza se é meu ou não. Me vem à mente isso. Está com alguma dúvida? Vi hoje na televisão, então provavelmente estou induzido. E acontece isso. Acontece um incêndio. Aí chega a reunião mediúnica, estou morrendo, estou queimado. Está impressionada a pessoa, fica no inconsciente, faz um transe de relaxamento e portanto, de censura, tirar a censura da mente vígil, do ego, vem à tona o que primeiro está na memória pré-consciente. As imagens de incêndio, o cheiro de fumaça, isso pode ser animismo puro, e a pessoa está bem intencionada. Mas aí onde está a gente ter o critério com os anos de avaliar. Isso realmente é uma memória ou estou sentindo outra presença? O médium tem que se treinar primeiramente, antes de qualquer percepção, vir com clareza. Pode ser uma alucinação visual. Ouvir como se houve uma pessoa ao lado. Esquizofrenias fazem isso também. Então o que deve fazer? Distinguir, ter aptidão para distinguir com clareza que uma energia, uma influência mental não é de sua própria mente. Vem de fora. E a pessoa pode ter essa percepção estando como vocês estão sentados e eu também aqui. Essa influência, essa ideia foi minha ou não. Às vezes alguém aparece, mostra um quadro para quem for mais ostensivo, fica mais fácil a gente então perceber que vem de fora, mas não necessariamente. Né? Então, voltando ao assunto da fé, para questionar tudo, né?
porque isso pode ajudar a pessoa a desanimar muito. Ainda é o assunto do desânimo, da amargura, não é isso? Porque a fé, lembra da expressão que Eugênia pede para repetir muito? Fé lícitas. É uma das eventuais etimologias da palavra fé. Fé legítima, fé verdadeira. Se nós temos uma fé verdadeira, autêntica, necessariamente nos entusiasmamos, nos enchemos de Deus, da origem da palavra em grego. Então, procuremos verificar o que é o questionamento da fé. Nesse momento, estou recebendo influência. Eu sei que é Eugênia Spaz. Vamos imaginar, deixa eu colocar para mim. Eugênia Spaz está agora falando comigo, pronto, é a verdade absoluta, porque eu sei que ela é representante de Maria Santíssima. Imagine a mulher, disse as pessoas, passa a mensagem de Maria Santíssima. O que ela falar é a verdade para mim. Vocês pensam que muitas vezes eu não caí nessa esparrela? Várias vezes. E nem sabia ainda que ela era representante direta de Maria Santíssima. Sabia que era um espírito de escola que vinha se manifestar conversando comigo. E, nossa senhora, eu disse, sim senhora, o que a senhora quer? Obedecer, é lógico, né? Quem tem juízo, não. Eles querem consciência. Agora vejam, ela própria diz isso, é o plano superior e ninguém deve, estando adulto, buscar obediência e sim consciência. Aí tem gente que utiliza isso para, faço o que eu quero na hora que eu quiser, a boca é minha, eu falo o que eu quero, quem manda sou... O adolescente falando, né? Tem adolescentes adultos, adolescentes psicológicos. Não, isso aí não é ouvir a consciência. Isso é viver em função do ego. Então, como nós devemos fazer? Temos que ser alunos, sinceramente, discípulos, sinceramente, discípulos também. Flexione para o feminino, viu? Desculpem a questão da dificuldade, porque isso para toda hora para se flexionar para o feminino. As próprias mulheres, eu sei que me perdoam, que já estão acostumadas com esse preconceito do idioma, né? A gente não tem o gênero neutro. Então, os espíritos vão vir retornando. Obediência e não consciência. A pessoa inverte, não é para obedecer, é para ter consciência. Só que temos que ser discípulos, devotos. Então, foi falado na prece. Temos que colocar em consonância, mas temos que ter consonância. Se não tem, não é para seguir. Eu ouço um guia espiritual, ou meu terapeuta, ou um professor, uma professora, ou uma pessoa que me ama muito, que está me dando um conselho, que foi pedido, ou que ela tomou iniciativa porque veio entrada. Eu entro em consonância com as ideias, minha consciência, avaliando de coração. Aquele campo dos sentimentos, não das emoções. Emoção contém repulsa e atração, antipatia, simpatia. Essas experiências emocionais são até animais, mesmo animais. Quem tem animais domésticos, cães, gatos, que tem um cérebro mamífero, a parte mamífera do cérebro, percebe isso. Eles têm simpatias, antipatias, desenvolvem predileções, isso é normal. Agora, sentimento. É muito difícil, é bem abstrato a gente definir, né? É bem abstrato e é difícil de definir porque é um fenômeno muito subjetivo e profundo. Mas o sentimento é algo que é contínuo. Tem a ver com moralidade, com o sentimento de dever, com compromisso, aquele compromisso que, por exemplo, voltando, que os pais são mais inclinados a ter com seus filhos. Os instintos ajudam. Assim, voltando ao caso, aquela mãe de libertação, o clássico de André Luiz Chico Xavier. Não temos participação nos royalties da Federação Espírita Brasileira, nem nos dizemos espíritas, mas é porque vale a pena ler o livro. E eles, a caravana, aquela campanha de salvação, de resgate daquele filho, 500 anos depois do último contato físico, da reencarnação em conjunto, em que ela foi mãe biológica, foi porque ele estava entediado, enfastiado. Agora, ficar volta e meia desanimado, ficar volta e meia melancólico, o mal do século XIX, melancolia, mal do século XX, depressão, que dizem que é o mesmo mal de hoje. Ou seja, depressão clínica é uma coisa séria, que abala a estrutura bioeletroquímica do cérebro, tem que se procurar um psiquiatra, tem que se fazer uso de psicofármaco como um apêndice por um tempo, uma muleta. Lorena Barbosa e Wagner de Aguiar, meu cônjuge, num espaço de poucos dias, ambos do mesmo lado, o mesmo joelho da mesma perna esquerda, romperam completamente um ligamento. Então eles tiveram que fazer cirurgia, ambos fizeram, estão bem, graças a Deus, estavam usando muletas, por um tempo usamos muletas. Muletas são muletas, por um tempo, a não ser que seja algo estrutural. Por exemplo, eu não posso utilizar
Eu não vejo, eu não consigo ver. Eu sei que aqui é Cris Carmelo Lulu, já sei que por memória essa blonde aqui é T-Blonde, Edna, Taizinha. Mas depois delas eu não reconheço mais ninguém. Vejo vultos, fica tudo difuso. Normalmente nós vemos assim, mentalmente, e a gente, não, estou vendo com clareza. A gente se vicia, porque não sabe o que é clareza, não tem referenciais. E uma coisa, isso é deficiência visual. Engraçado que é um assunto que eu pego, eu falo sistematicamente, quer dizer, não, com uma certa periodicidade no correr dos anos. Que coisa boa essa história do politicamente correto, deficiente visual. Sabe o que acontece? Deficiência visual. Os cegos não gostam de ser chamados de deficientes visuais. Aí nós somos cegos, viu? Como, por exemplo, já pensou chamar negro de moreninho? Ou então, Benjamin, que tem uma orientação complexa, não usual. Você quer falar homossexual, gay? Use a palavra certa. Não precisa esconder. Se é identidade, não escondamos. Então, obviamente que há várias situações que nós usamos eufemismos para não ferir os sentimentos da pessoa, não é? E a gente pode brincar com a pessoa. Tem gente que vai falar, como obeso, eu, né? Ah, você é fofinho, tem excesso de fofura, tem excesso de gostosura. A gente ri junto. Mas então, não, porque você está com um pezinho gordo, obeso. Obeso. Pode usar a palavra. Não é? Ah, então você o cabelo, a falta de telhado. Não. Calvo, careca. Qual o problema? Calvo. Não deve afetar nossa identidade, nossa autoestima. Vocês compreendem? Eu sei que, tirando a questão do cabelo e da obesidade para as mulheres, que é mais sério, porque a cultura é muito tirânica com vocês, mulheres. Mas é bom que eu use exemplo. Olha, sou calvo, sou careca e sou gay. Que beleza, só faltou ser negro, né? Mas aí ninguém me ouvir com tanta coisa junta, preconceituosa. Já talvez não me ouvissem só por ser gay. Careca e obeso não, porque é homem. Não é horrível. Mas mulher calva e obesa já é um problema. Por que é um problema? Vocês percebem? Então, aí Deus ajudou. Bom, vamos botar algumas coisinhas positivas para as convenções mais tradicionais, no mau sentido. Então, branquinho, uma alturazinha boa, arrumadinha a cara, mais ou menos, para poder enfrentar o resto. Mas é tão bom a gente enfrentar o resto. Essa temática, como Obama, que é heterossexual mesmo, alguns podem dizer que ele não é idealista, mais do que heterossexual, que é óbvio, que isso se vaza facilmente, é uma coisa que não é tão óbvia. Eu, sinceramente, acho que ele é idealista. E ele está botando para quebrar. Não tem mais amarração com o partido de que vai ser reeleito. Ele está botando para quebrar, cumprindo tudo que ele assumiu. Em algumas áreas melindrosas. Não tudo. Mas, por exemplo, o legado que ele está deixando com o sistema de saúde público, ele disse ao tomar posse pela segunda vez, ele sabia que não poderia ter um terceiro mandato. É o desafio, lembram disso? É o desafio de nossa geração, enquanto nossos irmãos e irmãs homossexuais, gays e lésbicas não tiverem os mesmos direitos, blá 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 blá. E em palavras parecidas. Aí eu, nada, que esse cara é ovudo mesmo, ele vai enfrentar mundos e fundos. Não é? Que a gente diz assim, eu falar com homossexual de homossexualidade, não, eu falo de negros, de mulheres, né? Temos que defender todas as causas, porque são nossas, todos nós somos vítimas de discriminação e preconceito, é falta de amor, é desamor, é falta de humanidade, de respeito. Temos que pensar em respeito, focar respeito. Morgan Freeman, que é um homem, um grande astro de Hollywood atual e negro, apresentou um argumento interessantíssimo recentemente. Alguém perguntou a ele num programa de entrevistas, o que eu posso fazer pela causa negra, etc, o que você acha? Eu não sei exatamente qual foi a pergunta, desculpem, eu não me preocupei em memorizar para trazer, não achei que ia trazer em público. Aí ele disse, olha, eu acho que você deve parar de dizer negro, o ator negro, que os Estados Unidos tem muito isso, né? A cantora negra fulana de tal. Eu acho que é melhor dizer, né? Porque é uma cantora mais melódica, forte que a escala. Vocês já perceberam o canto, a voz de negros em relação à voz de brancos. Tanto é que Elvis Presley foi um dos primeiros brancos que ficaram famosos como cantores no aspecto, para os críticos, porque era um branco com voz de negro. Então, tem algumas
expressões que são invertidas. Mas aí ele disse, não, eu acho que não se deve falar, não diga o cantor, o ator negro, diga Morgan Freeman, eu sou aqui, estou aqui. Eu acho que não. Acho que não pode esconder. Acho que não se deve ignorar falar do assunto. Isso eu acho que está acontecendo em amplo sentido e profundo sentido em relação à causa feminina. Muitas mulheres acham que não se deve tocar no assunto. Não acredito da parte de vocês. Pelo menos a maioria. Que estão aqui devem concordar com a maior parte dos assuntos que eu trago. Está em silêncio. Mas eu me recordo que eu estava falando recentemente, Aline, uma voz bonita, uma pessoa articulada, ao telefone com uma pessoa. Depois eu pedi desculpas a ela. Aline, com licença, me deu o telefone, mas eu falei num tom diferente. Peguei, falei e resolvi. Eis o que foi aconteceu depois, ela me disse, resumindo, sem entrar em detalhes o que é, isso que interessa, eu estou pulando algumas partes, Aline. Aí, maminha, obrigada, porque a pessoa estava me tratando, não estava resolvendo, era uma coisa simples que ela estava resolvendo e faltou uma voz de homem. E era uma mulher do outro lado. Que coisa feia, que coisa feia. Falta de união, falta de respeito a si própria. Preste atenção nessas coisas, porque elas são inconscientes. Mas eu não sou assim. Prestemos atenção, porque há falas e comportamentos inconscientes. Nossos mesmos. Por exemplo, gay contra gay. É o que mais tem. Por isso que eu puxei esse raciocínio. A causa própria, não, a maior parte dos gays não quer tocar no assunto. Por exemplo, é muito comum essa campanha, esse movimento de apoio a Obama e aos Estados Unidos com as fotos coloridas. Eu andei dando uma olhadinha fora do salto quântico, não tanto aqui, mas aqui eu não vi isso, mas fora do salto quântico. Quem mais está colorindo? Os heterossexuais. Eu vi um percentual de heterossexuais maior botando as cores do que gays. Não é estranho? Não, gente, não vou dar bandeira. Todo mundo já sabe. Mas ele jura ou ela jura que ninguém sabe. Por favor, não tem como esconder isso. A pessoa quer se enganar. A pessoa quer... Que besteira, que bobagem. Não é? E eu não estou querendo dizer que todo mundo deva colorir. Eu só quero dizer que um sinalzinho bobo como esse, eu precisava. Um movimento de que eu participo há muito tempo, não na militância política, como Mário Leone, que é um grande militante, de vez em quando traz publicações bem interessantes, nos informa. Mário está aqui hoje? Se tiver, levante o braço, que aqui daqui de frente, muita gente viajando, período de festas, né, com a família. Pronto, Mário Leone, que tem aqui o amigo irmão dele, Carlos, que conhece desde cedo, né, foi, olha, coisa bonita que Mário foi e falou com Carlos, que era o amigo mais íntimo. Olha, eu sou gay, tem problema? Não tem nada para mim. Pronto. E mais tarde ele pôde falar a todo mundo. Eu fiz a mesma coisa que Mário, mas lamentavelmente é incomum isso. Os meus amigos dos anos 80, eram uma parte amigas, todas souberam. Ainda nos anos 80 que eu era homossexual. Algumas na viradinha dos anos 90, porque era quando estava ficando íntimo. E de minhas irmãs biológicas eu fiz o seguinte, quem fazia 15 anos eu dizia que era gay. Olha que coisa curiosa. E eu não sabia o que foi que me fez me inspirar a esperar os 15 anos. Mas é engraçado, a Organização Mundial de Saúde diz que a pessoa fica adulta aos 14. Ela não diz isso, mas ela fala que a pedofilia é fazer sexo com alguém de 13 anos ou menos por alguém com 16 anos ou mais. Interessante isso, né? Então, 15 anos, agora já pode falar. E 15 anos, sabe muito bem o que está falando, fazendo, né? Fui dizendo a todas. Aí depois de dizer a todas as minhas 3 irmãs, fui dizer a minha mãe. E meu pai não estava com vontade, não. Aí eu disse num jantar, em 2005, aí falou alguma coisa, blá, 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 não interessa, aí vamos aproveitar, vamos falar sobre o assunto. Não é libertador. E eu demorei um pouco mais para trazer a público por causa do meu trabalho com a espiritualidade. O que tem de médium gay que não diz que é gay? Padre gay? Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Não tira a dignidade da pessoa. Mas ocultar parece que é um problema, uma feiura que você tem que esconder. Mas as pessoas não vão ouvir, vão sair da igreja. Saiam. Arnold Schwarzenegger. Isso foi Wagner que me trouxe.
Arnold Schwarzenegger, um cuecão, né? Teve até problemas recentemente com isso aí. Botou o colorido na página dele, aí Wagner veio me dizer, olha que arrumado, veja aí. Aí um cara, rapaz, qual o seu problema? Um fã da página dele. Eu vou descurtir você. Aí a resposta dele, hasta la vista. Só faltou dizer baby, né? Que é uma frase famosa assim, né? Hasta la vista. Um de vocês no Facebook, aí foi também Wagner. Olha, veja aqui essa frase dessa pessoa. É isso mesmo, gente. Olha, eu estou discutindo porque fala de ódio. Nossa, eu sou heterossexual, mas não aceito, estou discutindo quem está dizendo bobagem. Mário fez uma listagem de celebridades e políticos. Não, Luciana Conde. E políticos que estavam colorindo os que não estavam. É denunciador, não é? Tem gente se aproveitando da onda? Claro que tem, gente. Tem sempre. Mas algumas coisas também compõem, é um dado a mais. Celebridades aos montes. A começar de grandes empresas. Algumas, meu Deus, que manobra arriscada. As empresas. Cartão de crédito. Empresas de cartão de crédito. Podem perder clientes, muitos. Não é? Certas empresas, não, essa não. Uma empresa, uma grande marca de produtos alimentícios, olha, uma coisa familiar, né? Defendeu a causa. Tem empresas que estão assumindo risco. Vocês viram o que aconteceu com o Boticário, né? O comércio todo vendeu 5% a menos. E a Boticário não só não caiu, como aumentou 3%. É porque a população tem muito gay. Eu acho que são as pessoas esclarecidas. A maior parte da população é hétero. Ou bissexual. É uma questão de consciência. Chega. Eu estou cansado desse tema. Na década passada dizia, não dá para parar de perguntar isso, não. Que coisa chata, não é? Não. Erro meu. Tem que se repetir. Porque se defende, como disse o Eugênio em 2006, para além da Brasil, se a pessoa... hoje é dia importante de militância gay, por isso tem tanta gente faltando. Eu percebi agora. Mário, que é 28 de junho, né? Não foi isso mesmo, Vinícius, de 1969, eu não lembrava dessa data. Em 28 de junho de 1969, se eu distorcer alguma coisa, que eu li há muitos anos, só sei da data, que foi lembrado por Vinícius. Mas o evento, em 69, um bar gay foi invadido invasão mesmo, né, por policiais, e os gays nova-iorquinos enfrentaram a polícia. Pelo que eu lembro foi isso, ficou marcado para o movimento gay, etc. Então, muitos deles estão ausentes. Então, Linda Brasil, que hoje levante-se. Aí, mesmo, gente, essa durante a palestra. Se a causa, ela não chamou de transgênero na época, se ela que se traveste de mulher, se a causa dela for defendida, a causa gay estará defendida, se essa for aceita, a causa gay necessariamente será aceita das mulheres também. Negros que são homofóbicos, olha que loucura, eles são minoria também. Mulheres que são homofóbicas. Pessoas heterossexuais homofóbicas, das mais agressivas são as mulheres. Eu fiquei tão decepcionado com isso. No dia a dia, não os líderes, né? Eu fiquei tão triste com isso. Isso foi uma decepção para mim. E vai lá explicar o que é, né? Mas parece que é o seguinte, inconscientemente, moça, mulher, o mercado já está tão ruim, que cada gay que aparece leva 2, ele e o parceiro. Deixa eu dizer para esse emocional, deixa de ser louca. Estão tirando 2 caras que vão enganar mulheres e a si próprios. Não tem essa de que é uma questão de hábito, é bissexual. Não é gay, é bissexual. Todo mundo ganha com isso, gente, ninguém perde nada. E há muita maldade que desaparece junto, no bojo disso aí. Então, voltando ao desânimo, o que fazer? Procurar verificar se nós estamos no caminho de nossa vocação. Aí alguém vai dizer, pois é, se eu pudesse parar para escrever poesia, eu seria feliz. Vamos começar a trabalhar essas fantasias. A fantasia não é o querer ser poeta, isso pode ser vocação. É julgar que está infeliz porque não está escrevendo poesia. Comece a dedicar seu tempo livre, seus fins de semana a escrever poesia. Meu negócio é tocar violão. Arranje um bar, um amigo para tocar à noite.
Um dia você pode fazer a transição, deixar isso, desculpem eu falar novamente, mas isso é muito importante, há outras pessoas ouvindo, e fixa para quem está aqui para aplicar para as suas questões. Pode ser que um dia a pessoa, isso já é satisfatório, a pessoa já está fazendo do seu tempo livre, uma coisa que a alimenta, não é um trabalho adicional. Se é vocacional, a gente tem prazer em fazer. Até que um dia a pessoa pode profissionalizar essa ocupação não remunerada, que ela pode tocar, eu toco de graça, mas algumas pessoas podem gostar. Um dia a pessoa pode inverter. E a profissão e a ocupação de alma se tornar a ocupação rentável, para a pessoa viver dedicada ao que ela ama. Mas enquanto isso, também a gente pode se dedicar no meio profissional, tudo tão duro, tudo tão difícil. Qual é o meio profissional que não tem, gente? Mesmo trabalhos vocacionais. Tem tantas áreas difíceis, tem tantas partes desconfortáveis. Não existe um encaixe perfeito de vocação em pessoas. Não existem profissões tantas assim para isso. Muito menos sociedades prontas para quem nós somos. Temos que fazer ajustes. Até aqui eu exijo, porque é um mínimo para mim. Agora eu faço a concessão porque as pessoas não aceitam isso aqui. Há muita coisa, apesar do meu escancaramento, que eu não digo aqui em público. Lamentavelmente. Aí, isso é mentir? Não. Isso é se proteger. Todas as pessoas ocultam suas intimidades e devem. Porque o mundo não está preparado para todo mundo abrir a boca e dizer tudo. Isso não significa que a pessoa esteja distorcendo alguma coisa. A não ser quando precise, para defender a si ou terceiros, mas só. Os meus amigos íntimos e alguns homens pegaram isso. Vamos botar isso aqui. Não. É necessário fazer isso. Qual é a necessidade? Senão, não minta. Eu sou muito rigoroso com essa questão. Mas quem é muito falando, não, o cristão nunca mente. Mentiroso quem escreveu. Mas foi o Espírito Santo, mentiroso o Espírito também. O Chico Xavier, o que diz sobre isso, Bezerra de Menezes? A mentirinha caridosa. Se não tiver rejeito, Chico evitava ao máximo. Ele era uma pessoa sincera, muito sincera, além de... Não era só decente, era um ser de luz. Mas, então, o problema de Chico, uma vez foi levado para ver os bebezinhos nascendo, geralmente bebezinho recém-nascido é tão feio, meu Deus. Aí só que os parentes biológicos eles ficam encantados, não conseguem enxergar a feiura. Alguns veem, mas a gente não consegue ver feiura. A gente não vê feiura nos cãezinhos, nos gatinhos, não é? Aí então, veja, Chico, não é lindo, meu bebê? Que beleza! Nossa, mas não é uma beleza? Uma beleza? Não é dizer que é bonito. Você está entendendo? E a pessoa não percebia. Não quis mentir. Deu um jeitinho. Mas o próprio Chico psicografou. A perseguição homossexuais faz com que muita gente decente seja obrigada a mentir desde o berço. Esconder quem é. Aí a pessoa, sincera em tudo, naquela área tem que mentir quando a pessoa perguntava na bucha, porque era equivalente a dizer que era mau caráter, era ladrão. Era uma pessoa que devia ser presa. Não podia se falar. Quando pôde, uma raspinha, e ainda segurei muito tempo por causa do trabalho. Meu Deus, Eugênia, quando você autorizar? Quando você autorizar? Até que no dia 24 de agosto de 2008, eu falei publicamente. Escândalo feliz. Porque ao contrário, é o anti-escândalo, é a limpeza. Então vamos verificar se um trabalho tedioso, num relacionamento familiar tedioso. Falei a vocês semana passada, sonho de amor tem momentos pesadelo. Momentos, não o tempo inteiro pesadelo, de vez em quando sonho, não pode. Mas homens difíceis, relação com filhos, difícil. Área de trabalho com filhos, com cônjuge, com amigos. E a gente tem que aprender, apesar do que eu disse a vocês sobre ser firme, temos que aprender muito a tolerar e perdoar. Se nós não vivermos a tolerância e o perdão quase o tempo todo, é impossível o convívio em sociedade. Porque nós próprios precisamos de muita paciência das pessoas e compreensão das pessoas com nossas limitações. Meio que diz, não, mas aqui não é limitação. É minha dignidade pessoal, a gente dá outros nomes, né? E a pessoa pode estar até errada, vendo como defeito uma qualidade nossa. Mas ela não é obrigada a estar, não mesmo. Olha só, vou usar a palavra, o conceito chocante. A pessoa não é obrigada a estar no nosso nível evolutivo. Não é lógico? E foi ignorante. Não percebe, não tem inteligência, não tem maturidade para ver. Aí a gente agradece porque a pessoa está perdoando a gente por a gente estar à frente, no que ela não entende que a gente está à frente. Mas ela precisa nos perdoar. E nós temos que agradecer. Porque senão a gente perde a ajudar a pessoa. Imagine um professor em sala de aula. Ou a mãe.
Aí a mãe perdoada, sempre perdoada pelo filho ou a filha, ou o pai, durão, que tem a mãe boazinha ou o pai bonzinho, né? Tem sempre aquele que é o bonzinho, o mole. Aí alguém resolve assumir a responsabilidade da parentalidade, de fato, que é disciplinadora. Perdoe seu pai, mas eu vou dizer de novo, é mais comum nos pais, né? Nem sei se é mais nos pais, algumas mães vão à frente. Sei não, vou tirar isso aí que é mais nos pais. Mas sempre aquele pai ou aquela mãe, meu pai me mata, se minha mãe souber me mata. Geralmente é a pessoa mais honesta no seu amor com seus filhos. Não quer ser, no fundo, eu sou a pessoa mais amada por ele, ou amado, né? E aí então, às vezes conscientemente e muitas vezes inconscientemente, deixa de dizer algumas coisas, deixa de ser desagradável para ser o pai ou a mãe que é mais amado. Quem é que vai sofrer ingratidão mais cedo? Isso vai se voltar contra quem? Nessa vida é melhor, porque se vier depois é pior. Então tem aquele pai ou a mãe que é perdoado por nós e muitas vezes é quem está prestando um serviço melhor. Porque o pai e a mãe tem que dizer na tampa, como a gente diz no vernáculo. Eu não sei se o pessoal de fora, se essa expressão é brasileira, dizer na bucha, na tampa, na cara, na lata, pá, tete a tete, abertamente. Com filho e filha não pode ter duas conversas. Adulto, quero dizer principalmente. Você não está estudando porque você é preguiçoso. Não, mas não é bem isso, eu estou depressivo. Não, isso é safadeza mesmo. Você só quer brincar. Por exemplo, mas o pai e a mãe não podem, devem dizer isso se for. Agora, não deve só atacar ou fazer crítica, tem que fazer elogios na mesma medida, senão não vai ser ouvido. Não é elogio no sentido, deixa eu adular aqui o filho. Adulação não é elogio. Elogio é uma crítica positiva. Olha, muito bom o que você fez agora, melhorou. Mas eu não vou elogiar, eu estou saturado desse menino que não estuda, essa menina que não estuda, mas ela conseguiu se sentar por 1 hora hoje, não senta nem meia hora na semana. Ô, minha filha, meu filho, que bom, começou. Sem tom irônico, viu? A gente tem que corrigir, porque percebe-se. Crianças percebem tom de voz, quanto mais adolescente. Olha, eu gostaria que você estudasse muito mais, mas estou muito satisfeito, que você estudou hoje 1 hora. Precisa de mais, mas comece, vá, mantenha só isso aí. Estou muito feliz, tem que parabenizar cada passo. Isso é necessário tanto quanto ser severa na hora da severidade. Né? Isso não é adulação, querer ser bonzinho, é querer ser psicológico, justo, metodológico, seguir uma metodologia de persuasão. Se a gente quer salvar a pessoa, tem que dizer a parte positiva na hora que a gente vê. Parabenizar pelo que pode ser parabenizado, honestamente. Não subestimemos a inteligência de crianças. Crianças, não vou tirar adolescente dessa história já. Crianças sacam muito bem o pai que está adulando para poder conseguir alguma coisa. E crescem se acostumando a sistemas de falsidade. Ou de jogos de compra. Não me dê isso que eu faço que você pediu. Me dê tal passeio que eu faço que você pediu. Não pode. Disciplina é uma coisa, prêmios são outras coisas. Lazer é outra coisa. Embora isso possa eventualmente ser incluído. Ânimo, basicamente desânimo, desconexão com a própria alma, a própria vocação. Então vamos fazer o possível para nos motivar pelo ideal. Não adianta buscar empolgação do ego. Empolgação do ego é um fogo que toca fogo na própria pessoa. Paixão. A gente não aguenta muito tempo. Os especialistas falam que é de 1 ano e meio a 3 anos e meio, como falei até na semana passada. Toca fogo, daqui a pouco não aguenta manter. É claro que muita gente fala sobre se apaixonar ou viver a paixão com outro sentido. Não a paixão no sentido técnico, que é a emoção, a sensação desbragadas. Não, esse desgoverno das emoções não tem a ver com o compromisso, dever, compromisso com a profissão, compromisso com o seu trabalho, com os seus amigos, com a família. Quem vemos como família, porque a família não é só biológica, não é? Muito bom quando temos muita gente da família biológica dentro da nossa família espiritual, mas Jesus disse que é botar pai contra filho, filha contra mãe, a nora contra a sogra contra a nora, quando ele chegasse. Quando o ideal profundo chega, as cisões do que já estava separado aumentam. As separações podem... Não estão vendo isso? Como eu acabei de falar no Schwarzenegger e turmas aí fazendo isso, polarizações. Pelo menos a gente se define, não fica na base da máscara. De dizer, sou amigo, que imagine, eu vou tirar essa pessoa, o que ela falar de mim? Oi, isso é tão imaturo, né, gente? A não ser que a gente tenha um compromisso, uma responsabilidade com a pessoa. Não tendo, que é isso? A gente tem que ser adulto de verdade.